Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com o Leandro Almeida. Que bom que você está aqui, porque nós vamos conversar, trocar uma ideia, bater um papo sobre aluguel de imóvel, né? A relação entre pessoa física, física jurídica, jurídica e física jurídica. Qual a tributação que incide sobre essas operações, qual é a obrigação dessas partes, e nós vamos dar exemplos aqui. Aproveita, já se inscreve no canal, dá um curtir aí, faz um comentário, troca uma ideia, bate um papo comigo aí e vamos seguir aqui porque a pessoa física está alugando um imóvel para outra pessoa física. O aluguel para o locador consiste em uma receita, para o locatário, lógico, constitui uma despesa. É muito importante dizer que para saber se você vai ser tributado ou não, você, pessoa física que loca um bem imóvel ali, ou vários bens imóveis, tem que fazer o carnê-leão. O carnê-leão hoje ele é feito dentro do ECAC, diretamente dentro da Receita Federal. Tem que fazer o carnê-leão e todo ano tem que fazer a declaração ADAA, a declaração de ajuste anual, para ajustar ali o seu imposto de renda. Você poderia me perguntar, mas e aquele que paga o aluguel? Esse aluguel ele serve para alguma coisa dentro da declaração, se acaso ele fizer a declaração? Bom, se acaso o locatário fizer a declaração e colocar o aluguel dentro da declaração, ele é possível fazer isso, primeiro que não serve hoje, né? Nos dias de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, que não serve para nada, para efeitos de dedução de imposto de renda. É só uma despesa que ele vai declarar ali mesmo. Agora, se ele fizer isso e o locador não o fez na declaração dele, essas declarações vão cruzar e o locatário vai jogar o locador na malha fiscal, tá? Ele vai dedurar ali um rendimento de alguém que não o fez. Então é importante que o locador declare isso, né? Faça a retenção mensal ali, se for o caso. Vou dar exemplo aqui e falar de alguns valores. É também importante dizer que há algumas deduções que é possível fazer do aluguel. E quais são elas? As deduções permitidas, desde que o ônus tenha sido do locador, né? Ou seja, o locador paga essas despesas efetivamente, é possível ali deduzir da base de cálculo o imposto, taxa, emolumento incidente sobre o bem que tenha produzido o rendimento, aluguel pago pela locação do imóvel sublocado, as despesas pagas para a cobrança ou recebimento do rendimento, as despesas de condomínio. Então, aqui é importante dizer que tudo isso é dedutível ali para o cálculo do aluguel, né, de pessoa física para pessoa física, nós estamos falando aqui, mas é preciso que esse ônus seja do locatário. Então, você me pergunta, eu tenho que fazer carnê-leão quando? É quando a legislação o obrigar. E como é que você sabe disso? Você tem que pegar a tabela progressiva do imposto de renda do ano e verificar ali qual que é o valor. Por exemplo, atualmente a tabela de imposto de renda, você, a partir dos 1.900 e quebradinhos ali, você começa a pagar o imposto de renda. Uma tabela que vai progredindo, né? Tabela de 7,5, 15, 22,5, 27,5, enfim, a depender dos valores ali. Então você tem que jogar isso no carnê-leão, ali no ECAC, no carnê-leão dentro do ECAC, é importante dizer isso, ou faz uma simulação ali, faz as contas ali e verifica que se antes de fazer a locação, se vai incidir o imposto ou não, para você se prevenir, tá? Exemplo de cálculo do carnê-leão. Vamos supor que fevereiro de 2023, tá? Você está recebendo em 25 de fevereiro de 2023. O aluguel é R$3.000. O imposto e a despesa de condomínio é por conta do locador. Então eu estou colocando isso a título de exemplo para você ver. Ó, eu tenho 3.000, eu desconto ali 150, 350 e aí eu vou ter um valor líquido desse aluguel. O que eu estou chamando aqui de base de cálculo para o imposto de renda. Deu 2.500, joguei isso no carnê-leão, deu na tabela de 7,5%. Desse valor eu tenho uma dedução da própria tabela e eu chego numa conclusão que eu vou ter que pagar um imposto de renda de R$ 44,70. Tá? E quando é que você paga isso? Bom, vamos lá. Recolhimento, o código é 0190 e a data é o último dia útil do mês subsequente
você tem que fazer o DARFzinho ali e pagar o DARF, ou você correrá o risco, né, de não fazendo, cair em malha fiscal aí por diversos tipos de cruzamentos de dados, tá? Quero trocar uma ideia aqui, bater um papo sobre o residente fora do país. Vamos falar que tem um residente fora, tá? Ele loca um bem para você está alugando, né? Ou você, aquele cara que mora fora do Brasil, está alugando para alguém. As regras ali mudam um pouco, tá? Tem que se observar bem qual país que você está e tudo mais, para ver se não tem acordos internacionais ali. Mas para a gente seguir num exemplo básico aqui, no que geralmente acontece, um valor de R$ 2.500, né, que é a base de cálculo do imposto de renda, o valor do aluguel, né, bruto, eu aplico 15% do imposto de renda. Essa retenção é uma retenção exclusiva na fonte, tá? Dá um imposto de 375. Qual que é a data que eu tenho que pagar e qual que é o código? O código é o 9478 e a incidência, né, quando é que você tem que recolher esse DARF, é na data do fato gerador. Recebeu, tem que recolher o imposto. Uma pessoa jurídica loca um bem para uma pessoa física. Aí, olha, não há cálculo do imposto de renda aqui, da forma que é feito para a pessoa física. No próximo exemplo, nós temos a pessoa jurídica alugando para a pessoa jurídica. Então, nós temos aqui que o aluguel para aquele que loca é uma receita, para aquele que está alugando, né, o locatário, é uma despesa. Então, por que eu vou falar dos dois aqui? Porque quando eu sou pessoa jurídica e estou alugando, nos dois casos não há retenção na fonte, não há previsão para isso, certo? Mas é preciso só lembrar aqui que essa pessoa jurídica, vou falar do locador primeiro, tá? Você que é pessoa jurídica e está alugando um bem. A sua atividade, ela é de locação de imóvel próprio, porque eu estou falando de imóvel próprio aqui, não estou falando de terceiros, né? Pode até ser uma imobiliária, mas tem que ser imóvel próprio aqui nesse caso. Então, de duas uma. Vamos falar, se você é do lucro presumido, nós precisamos ter duas situações. Se você for a sua atividade de locação de imóvel próprio, é o teu objeto, a tua atividade operacional, ela vai ser tributada ali com presunção, com base no lucro presumido. Se for não operacional, vou falar que você é uma fábrica de roupa, mas tem um imóvel ali. E para não deixar o imóvel parado, você loca ele. Então, não é atividade fim tua, é uma atividade ali. Você só vai alugar o imóvel para não deixar ele parado, entendeu? Vai rentabilizar ele. Então, isso é tributado, essa receita ali junto com o lucro presumido, da mesma forma que você tributa os rendimentos de aplicação, da mesma forma que você tributa o ganho de capital. Tá? Então ele vai entrar com uma renda não operacional. Se você for lucro real, isso vai entrar ali na receita, porque o lucro real é tributado pelo lucro real, né? Ou seja, tanto importa aqui se é operacional ou não. E no caso do Simples Nacional, se você levantar a mão e falar assim, não, mas eu sou Simples Nacional. Simples Nacional está proibido por lei de alugar imóvel próprio. Tá? Se ele faz a operação de locação de imóvel próprio, ele está excluído do Simples Nacional. Então observe isso aí, tenha cuidado. Tá? Ah, Leandro, mas eu tenho um local aqui, a minha atividade é aquela que loca um salão para festas. Não, veja bem. Essas atividades são permitidas. Aquela atividade na qual há incidência do ISS dentro do Simples Nacional, uma atividade específica, pode alugar. Eu estou falando aqui de um imóvel mesmo. Você vai alugar ele para o cara morar ou para o cara abrir uma empresa lá. Você é a pessoa que está alugando. Tá? Você é a pessoa que está alugando de uma pessoa jurídica. Nós estamos falando aqui jurídica de jurídica. Agora eu sou o locatário e é uma despesa para mim. Simples Nacional, é uma despesa, vai registrar como despesa. Presumido, é uma despesa, tá? Vai registrar como uma despesa. Agora, se você for lucro real, essa despesa de alocação, ela pode ser dedutível do imposto de renda, dentro do lucro real, ou não.
Depende. Tá? Vou dar um exemplo aqui de um caso de uma lucro real que eu tive, na qual o aluguel do galpão, né, na qual estava diretamente ligado ao produto, era dedutível do imposto de renda. E, em contrapartida, havia um aluguel de uma casa para um sócio, ou seja, para facilitar a ida dele nesse local, então eles locavam a casa e ficava à disposição das vezes que ele ia para essa cidade. Então, essa locação que não está ligada diretamente ao produto é não dedutível e tem que fazer os ajustes lá do imposto de renda. Vamos seguir. E aqui eu trago a pessoa física de novo, só que agora a pessoa física está locando para uma empresa, tá? Não importa ela qual seja. Não importa qual seja. Ah, mas quem está alugando aqui pode ser qualquer empresa. Pode ser qualquer empresa. Tá? Pode ser presumido, pode ser lucro real, pode ser simples nacional. É normal que uma empresa loque um local ali para ela colocar o seu negócio, estabelecer o seu negócio. Né? Agora, quando ela está alugando de uma pessoa física, o locador é uma pessoa física, residente aqui no Brasil, no país, o que acontece? Essa pessoa jurídica, independente do que ela seja, simples nacional, presumido, arbitrado, não importa, tá? Lucro real, não importa que ela é obrigada por lei a fazer uma retenção na fonte dessa pessoa física. Então veja que a coisa mudou. Lá no começo eu dizia assim, a pessoa física que loca para uma pessoa física tem que ir lá no Carnê-Leão e fazer o seu próprio DARF e pagar para o fisco. As regras ali, os códigos e regras. Aqui é o contrário. Aqui, vamos dar um exemplo. Eu sou a pessoa física e loco um bem para você que é pessoa jurídica. Tá? Você tem que reter de mim o imposto na fonte. Por qual critério? Tabela progressiva. Então, eu como pessoa jurídica, você como pessoa jurídica, estou alugando para você, você vai pegar ali, olhar a tabela progressiva, vou dar um exemplo aqui de um valor, e tem que fazer a retenção na fonte, e você me paga o líquido. Então, antes de dar o exemplo aqui, ó, o locador residente no país, rendimento com IR retido na fonte pela pessoa jurídica locatária, tá? Ele vai reter, né, mensalmente ali, vai fazer as retenções, e no final do ano, ele vai fazer uma chamada DIRF, né? Ele vai ter que transmitir a DIRF, vai entregar para o locador um informe de rendimento, na qual o locador vai fazer o seu imposto de renda de pessoa física. Então veja, o locador lá no final do ano faz a declaração de imposto de renda de pessoa física, enquanto a pessoa jurídica faz uma declaração anual também chamada DIRF. Essa DIRF vai cair aí, com o tempo ela vai cair, mas por enquanto ela está em vigor, vamos falar dela. Então esses dados eles cruzam. Exemplo de cálculo da retenção na fonte, o aluguel bruto de 5.000, impostos, taxas e despesas com condomínio ali, formando 650 para impostos, 350 para condomínio. Lembrando aqui que essa despesa aqui, o ônus é do locador, para poder fazer esse desconto. Então, nosso aluguel líquido é 4.000. Jogamos na tabela progressiva, dá 22,5%. Tá? Aplico a dedução da tabela do imposto de renda. Chego no imposto de renda aqui, no valor de R$ 263,87. E o valor líquido do aluguel fica R$ 3.736,13. Então, Leandro, então eu não vou pagar o valor bruto para quem está me alugando? Aquele que loca pergunta. Né? Eu vou assim, não, você vai pagar o valor líquido. Você vai pegar o valor ali, fazer o cálculo do imposto de renda. Do imposto de renda você vai descontar. Então veja, é mais ou menos assim. Você vai pagar uma parte para o governo federal e um líquido para o locador, né? Aquele que está te locando. Muito bem, é preciso observar as faixas de isenção aí da tabela do imposto de renda, tá? Hoje nós estamos aí com uma faixa de isenção de até 1.900 quebradinhos. Então, se você pessoa física residente no país loca para pessoa física ou para pessoa jurídica, você não atingindo ali os 1.900, você não vai estar obrigado a fazer nenhum Carnê-Leão e nem ter as retenções ali, não haverá incidência, mas é preciso observar, tá?
Eu quero agradecer do fundo do coração de você ter ficado até aqui. Muito obrigado, te vejo nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, tá? Vamos trocar uma ideia aí, bater um papo e fica com Deus.